Estamos de volta com o programa Em Pauta, hoje falando sobre abuso infantil. Bom, Antônio, como a gente estava dizendo, eu acho que nos casos que a violência acontece dentro de casa é mais difícil ainda, né, de acontecer uma denúncia. É muito difícil porque, normalmente, quem denuncia não são os próprios familiares. Ou a mãe que abusa também, ou o pai que abusa, Ou a mãe que é negligente. ou próprios irmãos também, né? Porque existem muitos fatores aí. A gente estava falando até antes do problema até econômico aí, né? Tem muitos casos que a mãe conviveu, né, com a filha que era abusada sexualmente, né, pelo padrasto, né, e ela conviveu com esse tempo todo porque ela dependia, né, do padrasto para sobreviver. Né, e acabou ela convivendo com a filha juntamente com o padrasto. Era marido da filha e marido dela também. Né, inclusive teve até filhos também. Aí depois que a escola percebeu, né, e denunciou ao conselho tutelar. Né, então são casos muito difíceis, porque aquilo está dentro da família. A família é um lugar inviolável, né, pela lei, inclusive você não pode, né, entrar na família. E o conselho tutelar, né, ele vai também, ele vai ver essa denúncia, né, essa notificação, ele só pode adentrar a casa se realmente for permitido. Né, e nós mostramos a denúncia. E a pessoa fica constrangida também com aquela própria denúncia. Então é muito difícil, né, a gente ver a veracidade daquela denúncia também intrafamiliar. Ou seja, é um problema bem maior, né, que envolve questões econômicas, né, Kátia? Como é que você vê morais, essa situação? éticas também, todos esses aspectos. Isso, tem muito esse lado, né? O agressor está dentro de casa e nesse sentido a gente percebe também muito despreparo de alguns profissionais. Eu mesma acompanhei alguns casos em que a criança abusada, a mãe percebeu e levou a um médico, e o médico perguntou se a criança não havia gostado daquilo, né? Então a gente percebe também um despreparo muito grande, não de todos, mas de alguns profissionais da saúde, que ainda não sabem lidar com esse acontecimento, que está dentro de casa realmente, não é de fora, não vem ninguém de fora. É o pai, ou a mãe, ou o padrasto, ou alguém que está dentro de casa e que coage essa criança, né, a não falar, ameaça, promete outras coisas, compra, né, a criança para não revelar o que está acontecendo. Por isso que muitas vezes não se descobre e a criança carrega essa marca para a vida toda, comprometendo sua vida até a fase adulta. E às vezes é abusado durante muito tempo também, né? Muito tempo, às vezes muito Há tempo. muitos casos, claro, que até o próprio pai, ele acha que ele é proprietário da filha, né, ou do filho. Então ele não, tem que ser o primeiro. Nós já tivemos muitos casos assim, eu sou o primeiro. Né, a minha filha é minha, eu sou dono dela, eu que gerei, então eu tenho que experimentar primeiro, para depois passar para outras pessoas. Então não é raro isso aí. Acontece às vezes muitas denúncias nesse aspecto no conselho tutelar também. Então é o proprietário da família, né, que acha que ele é o dono da família, e ele que resolve o caminho, o destino, né, das suas filhas, dos seus filhos. Muitas vezes ele nem vê isso como um problema também, né? Ele vê como estou ensinando minha filha, meu filho a fazer amor, a como que trata uma outra pessoa, como que faz um carinho. Às vezes ele não tem o conhecimento de que aquilo é de fato algo grave contra a criança. O que a gente verifica na área específica minha, que é na área jurídica, é quando nós somos procurados pela família, ou que seja pelo tio, por uma mãe ou por um pai, é que a origem desses abusos infantis, ele inicia muito nos pais biológicos. Inicialmente é com eles. Depois vem a ordem, né, que normalmente ou é na própria escola, ou através de um professor. Tem até aquele caso da Joana, né, que é um procedimento que ela foi abusada há muitos anos pelo próprio professor orientador dele, do esporte dela. Então, assim, a gente verifica assim, que essa ordem de violência, de abuso infantil, ele vem até o próprio colega da escola. Então, assim, mas essencialmente os pais biológicos, eles produzem isso com muita frequência. E na legislação, o flagrante disso é muito difícil, porque como você vai flagrar dentro de um ambiente familiar, dentro da própria casa, uma situação de abuso infantil, abuso sexual. Então, assim, há muita negligência da própria família ou até dos próprios familiares ao redor, ou dos vizinhos.
Então a gente verifica assim que para o judiciário a dificuldade é muito grande, porque quando se vai em um processo desse via judicial, a prova ela é muito melindrosa. Aí onde tem que se ouvir a criança, que acaba sendo uma coisa muito frequente, se ouve ela muito, que precisa mudar isso, tem que se ouvir por uma pessoa competente, um psicólogo junto, um juiz, um promotor, conselho tutelar também junto, um assistente social, porque isso é importante, até para se resguardar o direito desse menor. É um problema, porque além de ser difícil acontecer a denúncia, ainda é difícil provar que aconteceu o abuso. Isso, a convicção, né, chegar, por exemplo, o juiz, por exemplo, que vai julgar um procedimento daquele, que vai penalizar, porque ele também tem que ter o cuidado, se ele não está penalizando erroneamente o agressor, que às vezes é um suposto agressor, né? Porque a questão familiar, ela envolve, não é só o adolescente ou a criança, os pais, mas pode ter toda ali uma logística familiar que vai induzindo a criança a, às vezes, até ir para aquele lado juntamente com os pais. Então isso tem que ser uma análise muito mais profunda, é muito complexa e tem que ter muito cuidado. Outra coisa também é que a lei ela fala que deve ser retirado o estatuto, retirado o abusador da casa. Mas normalmente nós penalizamos mais ainda a criança e adolescente que a criança que é retirada. A prática da lei não é como está escrito. Então a criança às vezes era tirada do meio familiar dela, da escola dela, dos colegas dela, e vai para uma casa de alguma instituição de acolhimento, ou para uma família substituta, que no caso do Miranda existe essa família substituta ainda. Então acaba a criança vivendo um abrigo lá, acolhida, né? E o agressor praticamente em casa, que é muito difícil você provar, como a própria doutora acabou de falar, né? Aquele abuso, como aconteceu mesmo. Então você não tem a materialidade daquilo que aconteceu. Ou seja, além dela ter sido abusada, ela ainda é retirada do lar. Mais ainda, né? E aí que penaliza ela mais ainda, porque ela já se sentia culpada pelo que acontecia. Agora ela vai se sentir culpada por estar desestruturando uma família, uma casa. E a culpa, eu acho que é o sentimento que mais fica, né, nesses casos. A culpa é o sentimento que mais fica, porque ela acha que ela que está provocando aquilo. Que é por alguma coisa que ela fez, ou porque ninguém gosta dela, ou no caso quando o agressor é retirado, ou em casos que ele é preso, ela acredita que minha mãe vai ficar sem meu pai por culpa minha. Eu que estou causando isso, quer dizer, foi eu que provoquei toda essa situação, né? E acaba que muitas vezes eles partem para a rua, para usar droga, né? E outras substâncias aí que não são legais, né? Ok, obrigada. Vamos novamente para um rápido intervalo e voltamos já.